Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou montar uma lancheira com cookies e aí tem a versão com glúten e a versão sem glúten. Espero que vocês gostem. Começando pela versão com glúten, a primeira coisa que você precisa fazer é derreter a manteiga com bastante cuidado até ela ficar douradinha assim. Eu fui pesquisar o motivo disso na receita e, teoricamente, é para intensificar o sabor do biscoito como um todo. Depois eu venho com dois tipos de açúcar, que é o que a receita pede também, o açúcar mascavo e o açúcar branco. A gente mexe e vai ficar mais ou menos uma farofa molhada. E não ficou uma mistura muito lisinha, mas esse açúcar vai dissolvendo ao longo da receita. Tô quebrando aí um ovo numa tigela separada para evitar que aconteça algum acidente e vou mexer também. Eu normalmente vejo gente usando batedeira para fazer cookies, mas essas receitas que eu testei, elas realmente não precisam, então você pode fazer no braço, com garfo, com fouet e vai dar tudo certo. Aí eu tô colocando a essência de baunilha, que é opcional. Depois disso fui atrás de uma peneira, porque agora é hora da farinha, então vou botar a quantidade de farinha de trigo e bicarbonato de sódio, todos os ingredientes, quantidades certinhas estão aqui no box de informações e comecei a peneirar. Isso porque vocês vão ver aí no final que tem alguns gruminhos de farinha de trigo. No biscoito, se essa massa fosse pro forno assim, sem eu perceber, podia acontecer de ter sei lá, um pedaço de farinha crua no meio da massa, não fica legal depois do biscoito assado. Então a gente peneira, não dá trabalho nenhum, e depois eu fui misturando a massa, tentando recolher o máximo possível de farinha e de bicarbonato de sódio ali das laterais do bolo. E essa é a massa do cookie, é super fácil, e agora a gente entra com o que a gente quiser saborizar o biscoito, né? No caso, normalmente as pessoas usam gotas de chocolate, só que se você comprar aquelas gotas que vendem prontas no supermercado, elas não derretem no meio do biscoito. Eu prefiro que tenha chocolate derretido. Então eu peguei uma barrinha de chocolate ao leite, piquei, você pode picar em pedaços grandes, em pedaços menores, e tô aí misturando na massa. Você pode pegar essa massa direto e já fazer as bolinhas e assar, ou você pode fazer como normalmente fazem, que é esperar pelo menos uma meia hora, podendo esperar até a noite inteira, né, com a massa na geladeira, para poder moldar os biscoitos e levar para assar. Por que isso? Se você assar o biscoito com a massa em temperatura ambiente, ela vai espalhar muito mais, vai ficar mais fininha e bem mais crocante, tá? Então normalmente as pessoas esperam para ter aquele biscoito mais altinho. Tem gente até que congela já a bolinha de biscoito e já leva no forno direto, para dar aquele resultado de um cookie mais alto, sabe? Que ele fica com o recheio um pouquinho mais cremoso e por fora fica crocante. E isso, a temperatura da massa e a quantidade de tempo que você deixa no forno vai influenciar no resultado final do biscoito. A temperatura é uma coisa importante. Então tem gente que deixa na geladeira a noite inteira, tem gente que deixa meia hora, tipo eu, tem gente que congela a bolinha do biscoito para já levar direto no forno. Isso depende do resultado que você quer. Fiz aquela primeira leva de biscoitos sem botar nada por cima, só tirei mesmo com esse boleador, que é o que eu usei para fazer um pão de queijo no último vídeo, vocês lembram? E agora eu vou fazer essa segunda leva e vou pegar as gotas de chocolate, aquelas de mercado que eu falei ainda há pouco, e vou botar por cima dos biscoitos. Como eu tinha falado antes, essas gotinhas de chocolate, elas são feitas com menos manteiga de cacau, então elas mantêm a forma, sabe? Elas não derretem muito. Então eu vou botar aí nos cookies, mas assim, só pra dar a carinha de cookie mesmo. Eu, particularmente, como eu já falei também, eu prefiro botar pedaços de chocolate, pedaços de barra de chocolate, que aí derrete, ficam os pedaços do cookie com pedaços de chocolate dentro. Mas você pode botar o que você quiser. Passando para a versão sem glúten da massa do biscoito, a gente tem mais ou menos os mesmos ingredientes. Aí tem a manteiga, que eu dourei um pouquinho. O açúcar que eu tô usando é demerara, então vocês vão ver que a massa vai ficar bem diferente. Botando o ovo, botando a baunilha, fica uma massa muito mais lisinha, tá? Porque o meu açúcar mascavo aqui na umidade, ele fica fazendo esses grumos, aí fica mais difícil de misturar. E o que eu tenho aí é farinha de aveia, que é o que pede a receita, mas o seguinte, nesse dia eu só tinha aqueles farelos de aveia sem glúten, então o que eu fiz? Eu passei no moedor de café, tá? Mas você pode passar no liquidificador, você pode passar no processador, caso você não tenha farinha, mas farinha de aveia é fácil de achar. Caso você precise de uma sem glúten, procure uma sem glúten. Tô finalizando aí com bicarbonato de sódio, que eu tinha esquecido de botar, e misturando igual a massa com glúten, assim, com cuidado para tirar o máximo possível do que tem na lateral da tigela. A textura final da massa sem glúten fica assim, ela tá um pouco mais granulada, eu acho que é por causa da aveia, né, que eu usei. E tô finalizando com chocolate ao leite igual eu fiz na massa anterior. E assim como a massa sem glúten, essa massa foi pra geladeira por meia hora. E agora eu vou fazer os biscoitos. Tô mostrando pra vocês que você também não precisa de um scoop desse pra fazer os biscoitos. Você pega e faz igual um brigadeiro do tamanho que você quiser, um biscoitão, um biscoitinho. Eu tô fazendo do tamanho de um brigadeiro grande, mais ou menos, e dou uma amassadinha no final. E eu decidi que pra todos esses biscoitos sem glúten eu vou usar as gotinhas de chocolate também. Então, tô finalizando. Tô colocando esse padrão meio espalhados, porque o biscoito abre, ele derrete bastante. Se você colocar um do ladinho do outro, eles vão virar um biscoito só, ou não vão caber tantos dentro de uma assadeira. Então, eu vou intercalando assim. Os dois tipos de biscoito ficam no forno de 10 a 14 minutos a 180 graus, tá? Forno pré-aquecido. Essa é a versão com glúten. Essa é a primeira leva que eu fiz, sem as gotinhas de chocolate. E provavelmente o detalhe mais importante quando vou fazer essa receita. Você tira, você decide se vai ficar 10, 11, 12, 13, 14 minutos, dependendo de quão crocante você goste. Eu gosto mais crocante, então deixei os 14 minutos. Confia, se você tá na temperatura do forno certa e no tempo certo, tira.
Por mais que o biscoito esteja mole por cima, tira e deixa ele esfriar na assadeira mesmo uns 10 minutinhos, depois passa para outro lugar para esfriar mais e quando estiver completamente frio, coloca num pote fechado, tá? Fora da geladeira, ele dura até 3 dias num pote fechado. Cada receita de cookie tem uma concentração de água diferente, então assim, essa especificamente, ela não sai crocante do forno, ela sai mole mesmo, você toca, a massa vai meio que afundar, mas você deixando ela descansar, ela termina de chegar na textura certa. Essa é a versão sem glúten, tá vendo que eu fui mexer assim que saiu do forno, eu botei aí, tentei tirar com garfo e quebrou, mas aí esses outros eu esperei e com a mão mesmo eu fui tirando pra terminar de esfriar no arame aí, mas você tem que realmente esperar uns 10 minutos antes de tocar nesses biscoitos pra eles ficarem, tá vendo? Eu deixei os 14 minutos também, bem crocantes, ou pelo menos não ficarem moles, senão você vai quebrar ele todo. Quando esses daí esfriaram totalmente, eu botei num pote. Esse daí foi no dia de montar a lancheira. E olha, esses são os biscoitos sem glúten. A da direita é a primeira leva, que eu deixei 14 minutos. E a da esquerda, eu deixei 11 a 12 minutos. É a segunda leva. Você tá vendo a diferença de cor, de tamanho? Então aí depende do seu gosto. Você tem que testar e ver o que você prefere. Na hora de montar a lancheira, eu escolhi esse pote. Todos os potes eu deixo num link aqui embaixo também, tá? Os potes que eu usar no vídeo, porque vocês têm curiosidade às vezes de saber. E a fabricante dessa pede pra guardar a borrachinha solta todas as vezes, tá? Pra não ficar gastando sem usar a lancheira. Então, sempre que eu for usar, tem que botar a borracha no lugar. Tirei aquela parte térmica que não vou precisar. E vou botar uma quantidade de biscoitos aí que eu acho que a Nina não vai comer num lanche ou, sei lá, no dia inteiro. Até porque, gente, esse biscoito é um pouco doce. Então, se você quer um biscoito menos doce, tem que diminuir a quantidade de açúcar. Só que ela tem amigas que comem com ela. Então, sei lá, se elas quiserem algum biscoito, tem biscoito aí. Se voltar pra casa, dá pra comer depois. Fruta morango. Tô mandando leite nessas garrafinhas que eu reutilizo. E pra ter alguma coisa assim que não seja doce, algumas castanhas, mas essas aí são sem sal. E a lancheira ficou assim. E mesmo já estando frio aqui o clima, eu coloco uma barra de gelo embaixo dessa lancheira dentro da bolsa pra conservar a comida. A volta da lancheira que eu esqueci de mostrar no outro dia, ó. Quando eu cheguei lá, ela tava comendo as castanhas, então eu sei que ela não comeu no lanche, deixou pro final. Os biscoitos ela dividiu, o morango é a primeira coisa que ela ia comer. E o leite também, meio que não tomou tudo, mas não deixou muita coisa. Como ela sempre acaba dividindo com as amigas, normalmente a lancheira volta vazia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na semana que vem.